programa Descobrindo o Paraná de hoje está na cidade de Quitandinha. No Paraná, no Paraná, no Paraná, ia, 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 ia. No Paraná, no Paraná, no Paraná, ia, 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 ia. Se alguém quiser me conhecer, não é difícil me encontrar, é só seguir. Estou numa casa de aproximadamente 200 anos. Aqui viveu Victor Ferreira do Amaral. E o professor Luiz, conterrâneo de Quitandinha, vai contar a história dessa cidade maravilhosa para nós. Olá, então eu sou o professor Luiz. No município aqui já estou agora em março, fazem 25 anos que sou professor. Com todo o histórico que a gente tem para transmitir algo para os alunos, quando a gente pega as turmas, a gente tem que assumir as 5 matérias. A gente vai correr atrás batia num certo trimestre, batia a história do município. Então vamos correr atrás. E eu lembro que na escola do São João, nós ganhamos uma visita para vir nesse local aqui. Mas na época eu acredito que eu fiquei ansioso, sabendo de toda a história que ela representa para o município aqui de Quitandinha, e eu acabei passando mal um dia antes, não consegui vir. Nenhuma professora, minha madrinha, professora Catarina, hoje aposentada, ela veio com a minha turma, conheceram, elas entraram num porão que tinha embaixo da casa. Mas como o pessoal está vendo aqui, a gente não tem muito acesso, só esse espaço aqui, Ela já porque está muito né? deteriorada, né? Então eles entraram no porão e até ela me relatou que tinha até argolas para prender escravos embaixo no porão aqui. A curiosidade foi muito grande, muito grande, mas... Aí você começou a buscar. Nossa, fomos atrás. O interesse de Sim. saber mesmo a história desse local. E até para passar para os alunos da gente alguma questão, a gente tem um embasamento específico em si para quando vir dar uma aula de história. Eu não sou formado em história, sou formado em língua portuguesa. Mas a gente sabendo da história da gente, a gente não vai deixar morrer o passado da gente. Com certeza. A gente vai ter uma visão melhor do futuro. E esta casa aqui, hoje eu sou quitangiense já, tenho minha família aqui, 3 filhas, a Antonella, a Pietra e a Maria Alice. Eu digo que tornei-me quitangiense de coração também. E uma das questões específicas do município aqui é que nós não pertencíamos aqui, esse espaço que nós estamos aqui, como você bem falou, que foi de Victor Ferreira do Amaral, esse espaço pertencia para a Lapa. O município da Lapa era imenso, como é, o município da Lapa hoje é grande ainda, né, em território. E aqui pertencia, lá em meados de 1800, pertencia para o município da Lapa. E aqui viveu o Victor Ferreira do Amaral até os 10 anos de idade dele. Até os 10 anos. Até os 10 anos de idade. Onde ele faz o pai dele, Serafim o Brabo. Até hoje não descobrimos o porquê do Brabo, do nome dele. Eu penso que ele era um visionário na época. Por que um visionário? Ele corria atrás de questões específicas várias estradas, uma estrada que liga Quitandinha a Lapa, até para Curitiba tem restícios dessa questão específica que ele também fundou uma estrada indo para Curitiba. E na época com verbas imperiais ainda. Então, nós estamos correndo atrás de uma foto de Dom Pedro num armazém aqui então, praticamente da ele época. foi um desbravador. Sim, ele foi um desbravador. E o que ele fez nessa casa? Nessa casa aqui é o Serafim de Oliveira, Ferreira de Oliveira e Silva, o nome completo dele, e Júlia Ferreira do Amaral e Silva, que sai o nome Victor Ferreira do Amaral daí. Ele comprou essa casa aqui para fazer uma beneficiadora de erva mate. Tá? Então, por que eu estou com a bandeira do município aqui? Até para contar, você me ajuda? Claro. A questão, nós temos aqui embaixo, folhas, ramos da Iliex paraguariensis, nome científico dado à erva mate. Como é que começa nessa história aqui? Então, como eu disse antigamente, pessoas que vieram da Lapa, na época, em 1800, o próprio Paraná
era voltado, a economia do Paraná era voltada para a questão da erva mate. A economia, em torno de 80% na época, era voltada para erva mate. Então, pessoas, desbravadores, até mesmo antes dessa vinda de Victor Ferreira do Amaral para cá, do pai dele, no caso Serafim o Brabo, elas vinham da Lapa, no município da Lapa, subindo o Rio da Várzea, canoas rudes, achavam capões de erva mate, que era natural daqui da Floresta Atlântica, e subiam, colhiam e desciam com essa erva mate. Mas eu fico imaginando, né, numa canoa, o Rio da Várzea não é um... Hoje é um rio ele está mais raso, mas antigamente era um rio mais fundo. Ele assoreou muito. Mas eu fico imaginando uma pessoa descendo com erva mate, verde. Então começou com essa colheita, eles vinham, colhiam e desciam para lá para vender essa erva mate. E daí, como era esse trajeto para eles voltarem para lá era muito complicado, eles acabaram começando com comunidades pequenas aqui. Antes Colonizando mesmo, devagarzinho esse local. E antes mesmo de Victor Ferreira do Amaral, o Serafim o Brabo, pai do Victor, nem chegamos nele ainda, a questão específica dele, então ele abriu essa rua, estado, como eu falei para você, indo para Lapa, ele fundou 3 comunidades importantes. Na Lapa, Rio dos Patos, em Quitandinha, Ponte Nova, Barro Branco, Varaneiras. Então, são as comunidades da frente aqui. Se você... eu quero ir para Lapa por dentro. A estrada antiga da Lapa. Isso. Ali. Então, quantos anos tem? Muitos anos que tem. Eu fiquei imaginando como é que eles passavam o Rio da Várzea. Que também aqui saindo, o Rio da Várzea faz uma volta e vai para Campo do Tenente em diante. Eu fiquei imaginando como é que eles passavam na época. Se ponto específico não tinha. Será que era por dentro? Como que era? Então, a gente fica imaginando como que era a vida dessas pessoas. Porque não tem registro sobre isso. Não tem registro. Não tem esse registro. E erva mate ele fazia. Ele vendia para Lapa e vendia para Curitiba. Esse é o espaço específico em si, em relação do pai de Victor Ferreira do Amaral. Dos 10 anos. Então, nós chegamos aqui, na verdade, o Victor Ferreira do Amaral, ele viveu aqui, nessa casa, até os 10 anos. Porém, como eu falei para você, não era nosso município, era Lapa. E daí ele vai para Curitiba, o pai dele, visionário, como eu disse para você, ele manda o filho estudar. Ele estuda até os 12 anos, com 12 para 13 anos ele vai para Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro ele se forma em médico. Dizem, os históricos a gente vê que ele recebeu o diploma dele do Dom Pedro II, das mãos do Pedro II. Olha que privilégio. Imaginando a cena, né? Algo muito interessante. Então ele volta daí, todo o histórico dele a gente já sabe, né? Ele era também uma pessoa que, acredito que abriu muitos campos, né? Especialmente em Curitiba, né? Hoje tem quantas avenidas, hospitais, vou citar a UFPR, né? Que ele foi um cofundador da UFPR, ele com Nilo Cairo na época, vamos fundar, porque ele via que o estudo era importante. Então ele queria criar algo público. Então a primeira universidade pública do Brasil foi Victor Ferreira Amaral que fundou. Então eu como quitandiense, eu encho meu peito para falar que uma figura que Victor traz Ferreira muito Amaral, orgulho, né? A infância dele passou aqui. Isso é nesse importante. espaço, aqui ele correu. Então a gente fica orgulhoso em relação a isso. Professor, por que o nome Quitandinha? Da onde vem esse nome? Interessante. Quitandinha surgiu outra coisa para a gente se orgulhar também, veio lá do Rio de Janeiro esse nome Quitandinha para a gente. É uma família Reinaldo Paulini, o que eles faziam? Na época, na BR, na rodovia, Regis Bittencourt, eles tinham um restaurante e uma pequena bomba de combustível. E o que acontecia? Ele era um homem de posses na época, Reinaldo Paulini, e ele podia viajar e tudo mais. Um lugar que ele encantou-se foi lá em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, por um hotel Quitandinha. Então ele se hospeda lá. E o requinte do local, eu falo para minha esposa, um dia eu quero ir aí. Lá. Então ele gostava do requinte lá, era algo... Então ele vem com essa ideia, ele tinha apenas uma bomba de combustível. E depois ele criou um espaço para ser um restaurante dele. Nesse restaurante ele falou, mas que nome? Nome dá. Ele falou com a esposa dele, vamos por Quitandinha? Restaurante Quitandinha. E ele então começa. E ali naquela época, lá antes de 1961, que foi quando Quitandinha ganhou
emancipação, o que aconteceu? Ele virou point do local. Na época, as pessoas se encontravam. Era o point de encontro de todas as pessoas. Do pessoal do interior, vamos lá no Quitandinha. Já virou lá no Quitandinha. Então, ficou o nome Quitandinha pelo restaurante do Reinaldo Paulini, da família Reinaldo Paulini. Pela ideia dele, né? Sim. Professor, nós temos a base da economia na época. Como que ela funcionava? Agricultura. Era somente agricultura? Agricultura. Porque você destacou bastante a erva mate. A questão né? era a extração ainda da erva mate, né? Porque não se plantava. Hoje aqui no município eu conheci uma pessoa no Pangaré que planta, que tem uma floresta de erva mate que ela cuida. Mas era na época, quando os primórdios de Quitandinha, a questão específica da extração, do próprio extrativismo da própria erva mate. Com o tempo, hoje nós somos voltados para a agricultura. 80%, 90%? E eu digo assim, quando a agricultura está bem, o município evolui, cresce. A agricultura cai, o município também dá uma travada. Então, hoje eu digo para você que a soja é o carro-chefe ainda. Nas grandes fazendas, no caso, a soja, o milho. Daí mais para o pessoal que vive da agricultura familiar, daí é mais a questão específica do feijão, que o pessoal planta, mas não em grande quantidade, né? Mais agricultura familiar. Fumo também, na bandeira, que eu acabei não mostrando, mas tem fumo. A batata inglesa, tá? Nós produzimos mais batata inglesa do que a Contenda. Hoje a capital da batata é Contenda. Nós chegamos na época a produzir mais batata inglesa do que a própria Contenda. Então hoje eu diria que é a agricultura. A agricultura. A base econômica do município de Quitandinha é a agricultura. Então, hoje nós estamos aqui na Igreja Matriz de Quitandinha com o Padre Selmo, que é o pároco dessa matriz, dessa igreja. Padre, começando então com essa palavra que é diferente para mim. O que significa, qual que é a responsabilidade de um pároco? Olá, Sani. Olá, cada um de vocês que também nos acompanha. Antes de tudo, sejam muito bem-vindos. Aqui é a Igreja Matriz da Paróquia do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, de Quitandinha. Nós pertencemos à Diocese de São José dos Pinhais e desde o ano de 2021, desde o mês de abril de 2021, o senhor Bispo Dom Celso Antônio Marchiori me confiou e me nomeou como pároco dessa comunidade. Essa palavrinha diferente, o pároco, esse ofício de pároco, ele é aquele que cuida, o pároco é aquele que cuida da paróquia. O que é paróquia? Paróquia é uma porção de terra, uma parte de uma geografia de uma diocese que é formada por comunidades. Aqui nós estamos numa igreja matriz de uma paróquia que tem 27 comunidades. Então é a paróquia, a Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus e suas outras 26 comunidades. E eu tenho a primeira responsabilidade de cuidar dessa porção do povo de Deus aqui nesta paróquia, nessa porção geográfica onde tem aproximadamente 19 mil habitantes. Que incrível! E tenho certeza que o senhor está fazendo um excelente trabalho por aqui. Puxa vida, eu me esforço. Então pronto, o importante é dar o nosso melhor, que o senhor com certeza vai abençoar para que chegue, né, essa oportunidade para todos os fiéis. Ou os paroquianos também. Perfeito. Isso. Sani, sim. O pároco, ele tem, se pudéssemos sintetizar, 3 obrigações. Certo, vamos lá. Ele administra uma paróquia, ele santifica o povo de Deus, os seus paroquianos, através dos sacramentos, da vida de oração, da liturgia, de modo especial, e também ele educa na fé. Ele é o primeiro catequista dessa comunidade. Então o pároco cuida, ou melhor, tem essas 3 obrigações.
administrar, santificar e educar. O nome da paróquia, Bom Jesus Da Cana da Verde. Cana Verde, que Então, a imagem está ali atrás, né? isso mesmo. E esta, até onde nós sabemos, é a primeira e única imagem do Senhor Bom Jesus, desde a primeira capelinha até os dias de Ele hoje. acompanha aqui. Isso, é uma imagem histórica, uma imagem feita numa arte de papel machê, muito bonita com os seus detalhes. A imagem do Senhor Bom Jesus, ele nos recorda aquela passagem do Evangelho quando Jesus está preso no palácio de Herodes, aguardando para ser julgado. Então essa é a imagem do Bom Jesus. Tanto que nós vemos que ele vem com o seu manto vermelho, ele está sem a sua túnica, ele está com a coroa de espinhos à cabeça, é o Cristo sofredor. Sim. Mas por que da cana verde? Enquanto Jesus estava preso, os soldados romanos, eles ironizavam Jesus porque Herodes havia perguntado, mas tu és rei? E ele responde, sim, eu sou rei, mas eu não sou deste mundo. E os soldados colocam o manto vermelho, vocês podem ver que não é um manto que vai até o chão como o manto real. É um manto dizendo assim, olha, você é rei do teu jeito. A coroa não é uma coroa de ouro com joias, é uma coroa de espinhos. E a cana verde lembra o cetro real. É o que eles tinham para ironizar, você é o nosso rei. E enquanto eles prestavam aquelas irônicas homenagens, como nos narra as Sagradas Escrituras, Jesus era insultado, Jesus era cuspido, Jesus sofria. Então, o Bom Jesus da Cana Verde nos lembra esta ironia que foi feita pelos soldados enquanto Jesus aguardava o julgamento. Agora, para a gente finalizar essa parte aqui, padre, curiosidades que nós temos aqui na paróquia. Quando nós chegamos aqui, não é órgão, eu me confundi. Calma, eu vou lembrar, começa com O. Não. Com ar. Com ar? Harmônio. O harmônio. Harmônio. Eu não conheço a diferença entre órgão e harmônio. Eu sei que no visual, para mim, eu lembro que É de teclas. De teclas. Ok, então vamos lá. Eu acho que o padre vai conseguir me explicar bem melhor do que eu tentar adivinhar. Isso. Algumas pessoas até o chamam de piano, né? Porque desconhecem a diferença de um órgão, de um harmônio e de um piano. O piano é um instrumento que as suas cordas são acionadas por um martelo. Então ele é um instrumento de percussão e tem teclas. O órgão é um instrumento de tubos, são flautas. Então se assopra na flauta e a flauta emite um som e são teclas. O harmônio também tem o seu teclado, mas o harmônio ele é muito mais parecido com o acordeon, porque ele é formado por conjunto de paletas. Existe um fole, assim como existe no órgão, ele é um instrumento de sopro, como o órgão também é um instrumento de sopro, mas no lugar das flautas, ele tem as paletas, como se fossem assim, cujo o ar entra dentro delas e imita o som. Então, qual que é a diferença de um órgão e de um harmônio? É a forma como o som é produzido. No órgão, pelas flautas, que podem ser de madeira, que podem ser de metal, e o harmônio pelas paletas, que geralmente são de metais. Então, depois da gente conhecer um pouquinho do passado do município de Quitandinha, estamos aqui conversando com a Josiane, que é secretária, e vai poder explicar um pouquinho para a gente como que está hoje a cidade de Quitandinha. Josiane, muito obrigada por ter nos recebido. E vamos falar então um pouco sobre o turismo, como que está sendo esse desenvolvimento do turismo aqui na cidade de Quitandinha, o que a gente encontra aqui. Primeiro vamos falar ali, quais são as suas responsabilidades enquanto secretária?
Então, hoje eu estou à frente da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, que também recebeu a incumbência de trabalhar o desenvolvimento do turismo por um decreto do nosso prefeito, em função de que o turismo está intimamente relacionado à cultura e também ao esporte. Como nossa cidade tem muitos eventos, né, esportivos e também culturais, né, que é uma cidade de muitos imigrantes aí, que vieram lá atrás e que vieram com suas culturas e que hoje nós temos aí, né, vários eventos relacionados a essa cultura. Então nós temos aí também, principalmente a cultura religiosa, então temos muitas festas, né, com receitas muito interessantes nessas festas, que atraem pessoas de toda a região, né, e que são realmente muito agradáveis para as pessoas. E nós estamos aí num trabalho bastante interessante à frente do turismo, que é, neste momento, o levantamento de todos os empreendimentos turísticos que tem em Quitandinha, né? Também trazendo novidades aí, possibilidades para aqueles que estão no comércio local e que podem estar, né, se beneficiando das atividades turísticas da cidade. Então, hoje nós temos aí um site também, que iniciou esse ano. É um sonho aí já de 2 anos que a gente vem trabalhando para isso. E com esse site, logo nós pretendemos estar disponibilizando na entrada da cidade um QR Code, né, onde a pessoa que chega em Quitandinha, ela já acessa tudo que tem, né, relacionado ao turismo, tudo que tem dentro da cidade, tudo que ela pode fazer. E, inclusive, é bem importante porque a cidade, ela pode estar tanto informando tudo que ela possui, né, como também tendo uma organização que as pessoas, ao chegarem na cidade, elas podem encontrar um local para comer, saber o que tem naquele local, a faixa de preço, né, se de repente tem um problema com o veículo, onde estão, né, as mecânicas desse veículo, o que tem para se conhecer naquela cidade naquele final de semana. Então, a nossa ideia é facilitar o acesso à informação nesse momento, né, para com isso também fomentar que as pessoas possam estar desenvolvendo cada vez mais seus empreendimentos, né? Estamos investindo também no embelezamento da cidade. Hoje a nossa praça, ela é muito apreciada, nós recebemos muitos visitantes, né, que vêm porque ela também é uma praça segura, ela é toda monitorada, né? Então as famílias se sentem seguras em trazer suas crianças para brincar, né? A praça hoje ela tá um ambiente assim bastante agradável, né? E tem o museu, como você, né, como estamos aqui, né, que também é um local para as pessoas poderem conhecer e acessar a nossa história, que é muito importante, porque é a história dos povos pioneiros, daqueles que fizeram, né, a diferença e que possibilitaram que nós hoje estejamos aqui. Com certeza. Certo, então temos ali ao fundo a imagem e o nome do museu. Museu João Santana Pinto. Sim. Quem foi essa pessoa, esse personagem? Então, João Santana Pinto foi uma pessoa muito importante para a nossa cidade. Ele foi prefeito, ele foi professor, ele foi parteiro. E ele fundou esse museu, ele reuniu as peças, ele gostava desse resgate histórico, ele é escritor de livros, de poesias. Então, ele foi uma pessoa muito importante na nossa cidade, por isso esse museu leva o nome dele, né, em função de todos os esforços que ele realizou em prol do desenvolvimento da nossa cidade. Saindo um pouquinho, né, da parte aqui do museu, dos atrativos, você comentou sobre esses festivais gastronômicos, musicais. Quais são alguns festivais que já têm, que é tradição? Do então, nós município? temos o Festival de Dança, que geralmente atrai bastante participantes. E nós temos 2 festas realizadas pelo município no decorrer do ano, que é o aniversário do município em 13 de junho, sempre. E também nós temos o Natal Iluminado,
que é geralmente na terceira semana de dezembro. Então, essas duas festas, elas reúnem, né, esses festivais que valorizam os artistas, que valorizam a dança, que valorizam a comida, né? A comida típica da nossa região. Inclusive, esse ano nós tivemos também um festival muito legal. Nós tivemos pouquíssimos participantes, que foi uma pena mesmo, que foi o Festival de Broa de Polaco. Porque Quitandinha tem uma empresa, ela que produz uma broa que é procurada por toda a região. E essa broa, ela é assim, quase que muitas pessoas conhecem Quitandinha por essa broa. Então, ela é uma broa realmente especial e quando a gente foi assim avaliar, a gente viu que no interior tem muitas pessoas, principalmente os poloneses, que confeccionam broas maravilhosas. Então, a gente, dentro do Conselho Municipal de Cultura, foi votado por se fazer um festival para tentar trazer essas receitas, né? E a gente avaliar aí a melhor broa, né, do município. E o nosso programa vai ficando por aqui, lembrando que ele está disponível no portal tourbr.com.br. Até a próxima semana. No Paraná, ia, 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 ia. No Paraná, ia.